origem batista, mas tenho uma história na igreja presbiteriana. Fui pastor presbiteriano por 40 anos. Então, fui ordenado bem jovenzinho na igreja presbiteriana e fiquei lá 40 anos. Então, agora estou retornando para a minha igreja de origem, que é a igreja batista. Mas eu agradeço ter me chamado dia do pastor, né? Porque cada denominação tem uma data diferente. A igreja presbiteriana é 17 de dezembro, que é a ordenação do primeiro pastor presbiteriano, que foi um ex-padre, que era de Sorocaba, se converteu em 1859, uma coisa assim. Então a igreja luterana tem uma data para o pastor, a igreja metodista, entendeu? E a igreja batista, essa data. Então eu congratulo, portanto, a todos os pastores batistas, que eu acho que são 14 mil pastores batistas, né? Eu já ouvi o nosso pastor falar, são 14 mil pastores batistas. Então, que Deus abençoe os pastores da Convenção Batista, o Senhor abençoe a cada um deles. Desses pastores, muitos são missionários, né? Então, o missionário é o pastor que se dedica a missões. Tem muitos pastores que trabalham com a junta de missões nacionais, outros trabalham com missões estaduais, né? E outros trabalham com missões estrangeiras, né? Então, mas todos são pastores, né? Então, que o Senhor abençoe o ministério pastoral. Eu sei que não é fácil ser pastor. Eu nem sempre fui pastor, só pastor, porque era professor universitário também. Mas eu sei que quem se dedica só à obra, né? Não é fácil ser pastor. E eu acho que é um grande ministério. E que o Senhor abençoe os pastores da denominação batista no Brasil, que é uma igreja séria, né? Eu sempre digo que há igrejas sérias. Eu não vou dizer, não posso julgar outras igrejas, mas a igreja batista é uma igreja séria, assim como tem a igreja presbiteriana, luterana, metodista, são igrejas muito sérias. E também são igrejas muito sérias até na questão das finanças, que é uma coisa muito complexa, né? Olha, já ouvi tantas vezes, até em banco: você é pastor, então todo pastor é ladrão. Essas frases horríveis, né? E o pior é que você tem que explicar-se, né? Não, mas a minha igreja não é assim. A minha igreja é uma igreja séria. Tem que explicar, porque na igreja batista presbiteriana tem auditoria. Na igreja presbiteriana tem um grupo de auditoria, né? Cada 3 meses eles fazem auditorias nas contas da igreja e apresentam à igreja. Então são igrejas sérias. Igreja batista, presbiteriana, metodista, luteranas, são igrejas sérias no que tange às finanças. Há muita transparência financeira, o que não acontece com outras igrejas. Muitas igrejas, a conta da igreja é a conta do pastor. Quer dizer, a pessoa jurídica e física é a mesma coisa. A pessoa é o dono da igreja, é como se fosse uma empresa, né? Olha, eu não vou dizer o nome da igreja, mas eu tive uma aluna, para você ver a situação. Eu tive uma aluna, que ela chegou em crise na universidade, estava chorando, e eu perguntei a ela o que aconteceu. Minha esposa ficou assim, porque eu não vou dizer a denominação, mas é uma coisa séria. Ela chegou chorando, e eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela era tesoureira da denominação. Ela disse que houve reunião da denominação em São Paulo, e ela disse para a denominação, o pastor dela era um apóstolo, e ela disse: olha, eu acho que diante da realidade do Brasil o senhor ganha demais. Isso é uma contradição. O senhor, como pastor, ganha um salário desse. Aí ele levou o assunto dela levou ela para a Assembleia expulsou ela da igreja, dizendo que ela estava com a pomba gíria, porque ela não podia reclamar do apóstolo, que era um pecado reclamar do apóstolo. Mas não, eu reclamei simplesmente porque o meu pastor ganhava 800 mil reais mensais. 800 mil mensais. Você pode ver, por quê? São pessoas que são donos das igrejas. Então, mas o salário paletó ajuda para aluguel, né? Então é uma coisa muito complexa. Então fica difícil, na minha opinião pessoal, uma pessoa dessa dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei passar fome como também ter abundância. Fica difícil você convergir e harmonizar o evangelho quando tem um salário desse, como pastor. Então eu acho que é um abuso, por isso que eu estou dizendo que uma igreja dessa, sinceramente, eu jamais seria membro. Não vou dar dízimo para um pastor que ganha 800 mil reais. Não tem o mínimo sentido diante de Deus, né? Isso é um abuso, inclusive isso é uma assinte. O que é assinte? É uma coisa assintosa, vergonhosa, afrontosa para Deus, né? Então, e ela foi expulsa daquela denominação. Então, queridos, mas a igreja batista é uma igreja séria, é uma das igrejas sérias desse país. Então louvamos a Deus por pertencer a uma igreja séria, que leva a sério o evangelho, inclusive a questão financeira, a igreja que tem transparência financeira. Isso é muito importante. Meus queridos irmãos de Deus,
Eu sei que vocês trabalham aqui, alguns de vocês trabalham na área financeira, né? Como a sua amada esposa, né? Trabalham em banco, outras pessoas que lidam com empresas, aí, vocês aí, então sabem como é importante isso. Queridos e amados de Deus, nós estamos estudando o assunto. Eu até estava conversando com o pastor, tá bom? Com o nosso pastor. Que as lições são importantes, as lições são maravilhosas, mas vez por outra tem que fazer um contraponto em algumas observações, né? Porque às vezes quem escreveu não é teólogo, e o Evangelho de João é um evangelho que tem profundidade teológica muito grande. Então, a pessoa que escreveu essa lição, eu conheço muito bem, mas muito bem mesmo. É uma pessoa de Deus, mas eu disse, mas ela não é uma mulher, ela não é teóloga, ela tem duas faculdades, faculdade de letras e faculdade de educação religiosa, mas não é teóloga. Para escrever para toda a denominação, comentando o Evangelho de João, que é um livro muito teológico. Então, o assunto dela hoje é um assunto importante, mas algumas observações, como teólogo que sou, eu tenho que fazer, e eu até pedi permissão ao pastor, eles façam, tá bom? Porque ela está comentando o Evangelho de João, capítulos 11 e 12, que são 2 capítulos longos, extensos, já é difícil abordar, porque tem muitas lições para 2 capítulos, né? Então é muito mar para navegar. Mas quando ela vai tratar, se você tiver da lição, eu tenho que explicar isso. Quando ela vai tratar da unção de Jesus em Betânia, ela usa o Evangelho de João. São 2 pessoas distintas. Marcos e Mateus dizem que Jesus foi ungido na casa de Simão o leproso e certa mulher o ungiu. Mas o texto de João fala da unção de Jesus em Betânia, na casa de Lázaro. Estava ali Maria estava servindo a mesa, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus e Maria ungiu os pés dele. Essa Maria era irmã de Lázaro. E ela disse que essa mulher era de caráter duvidoso. Na lição, Maria, irmã de Lázaro, não era de caráter duvidoso, era uma mulher santa de Deus. Eu acho que foi uma explicação que ela não foi feliz, a articulista da lição. Mas eu tenho que explicar porque vocês têm a lição em mãos, né? Já que ela usou esse texto como texto basilar, Evangelho de João, então não há como dizer uma coisa dessa, tá bom? Maria, a irmã de Lázaro, era uma mulher santa, eram 3 irmãos de vida santa, Jesus tinha muita comunhão com eles, Jesus os amava. Então eu li para o pastor ali, eu até mostrei, ele disse, não, então explica, pode explicar, porque eu não vou dizer uma coisa dessa sem explicar, sem falar com o pastor, né? É uma observação teológica importante. Por isso que, olha, quando você tiver opinião pessoal, diga a minha opinião, não vai ensinar os outros, você entendeu? Não é? Pessoal, na minha opinião, essa mulher, na sua opinião, mas não vai ensinar, não é na minha opinião. Se a pessoa está dizendo declaradamente, afirmativamente, já não é mais opinião, é uma afirmação, você entendeu? Por isso que o apóstolo São Paulo algumas vezes diz, digo eu, não o Senhor. Quando Paulo vai dizer uma coisa, por exemplo, sobre o casamento, Paulo diz, olha, digo eu, não o Senhor, que é bom que os homens fiquem sozinhos, não se casem. Minha opinião de Paulo. Porque quem casa vai cuidar da esposa e da igreja. Paulo está tratando sobre liderança, né? Então, aí ele diz, digo eu, não o Senhor. Mas então, quando é uma coisa que não era uma afirmação teológica, ele diz, digo eu, não o Senhor. Mas mesmo assim ele diz, mas é melhor casado que viver abrasado. Ele vai dizer isso na carta aos Coríntios. Mas em algumas situações ele diz, digo eu, não o Senhor. Então, se é uma opinião pessoal, você não pode declarar como uma afirmação teológica universal, né? Então, por isso que é importante tratar disso. Abra a sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos tratar, eu vou ser bastante pontual, tá bom? Porque a lição é muito rica, muito sobeja. Então, como eu leio, faço minhas próprias observações. Então, a lição minha é toda riscada. Eu gosto daqueles lápis, não sei se vocês gostam de lápis coloridos. Sempre quando acaba um, eu vou comprar outro lá na Livraria Cultura. Então eu gosto de grifar as frases que chamam a atenção. Então o assunto da lição, o assunto temático é o anúncio do fim, chegada a Jerusalém. Porque Jesus teve 2 ministérios. Tem um ministério chamado galilaico e ministério judaico. Jesus teve 3 anos de ministério, 2 na Galileia e 1 na Judeia. Vocês entenderam? O último ano dele, como preparação para a sua morte, ele ficou mais tempo na Judeia do que na Galileia. Mas o ministério de Jesus foi mais na Galileia, os 2 primeiros anos. Foi um ministério muito conciso, 3 anos, mas foi suficiente para mudar a história, para mudar o mundo, né? Como é importante você entender isso, né?
E alguns chegam a dizer, mas onde Jesus ficou até os 30 anos? Então há muitas elucubrações, né, teológicas. Ele ficou entre os essênios, ele foi lá para o deserto. Nós não podemos estabelecer como teologia aquilo que a Bíblia não nos diz. Aquilo que a Bíblia silencia, não cabe a mim pronunciar-me. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você, ele esteve entre os essênios, ele esteve entre os maçons lá do Egito, mas que história é essa? Então tem tantas interpretações distintas, tá bom? O livro, naquele livro, o livro dos Mormons, vocês conhecem a Igreja dos Mormons? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Ele tem o livro dos Mormons, que é um outro livro, eles dizem que é outra revelação de Deus além da Bíblia. Eles creem que o livro dos Mormons, escrito por Joseph Smith, que inclusive teve 14 mulheres, a igreja mormon era polígama, né? E os Estados Unidos é que proibiu. Eles eram polígamos, os homens tinham várias mulheres, os mormons até o século XIX. Mas os Estados Unidos, o governo proibiu essa prática. Mesmo assim, eles ainda creem que eles não abandonaram a doutrina, porque é doutrina. Tá bom? Assim como é doutrina a questão da maldição. Eles dizem nos seus livros que a maldição de Noé para Cão é que Cão ficou negro. A negritude é maldição. Então isso é doutrina mormon. Eles têm tentado negar hoje, mas é doutrina deles. A poligamia e a compreensão de que Cão ficou negro depois que foi amaldiçoado por... Mas o que eu quero dizer com isso? Os mormons dizem que Jesus, naquele período, ele veio pregar aos índios apaches, os Sioux e as populações indígenas da América. Está no livro. Sim, né? Inclusive o anjo Maroni escondeu 2 tábuas de ouro na Pensilvânia, com novas revelações, as tábuas de ouro, assim como as 2 tábuas de Moisés foram escondidas na Pensilvânia, e quem encontrou as tábuas de ouro foi Joseph Smith, fundador do movimento. Nova revelação do anjo Maroni, que é o chamado livro dos Mormons. São igrejas bonitas. Você já viu? Alguém já viu um templo mormon? No Brasil todo é a mesma construção, templos belíssimos, né? Belíssimos. Não, é no estado de Utah. O estado de Utah, 99% do povo é mormon, porque o estado de Utah foi dado pela União aos mormons. Ninguém queria morar lá, e eles foram para lá desenvolver o estado. Então, que a capital é Salt Lake City, então é a sede dos mormons. Estou dizendo isso, sabe por quê? Porque vocês têm que cuidar. Quando o movimento deixa chamar você é um cristão batista, tenha cuidado. Nem todo caminho conduz a Jesus, nem todo caminho... Aqui havia aquela frase na época antiga, que todos os caminhos conduzem a Roma, mas nem todos os caminhos conduzem a Cristo. Tenha muito cuidado. Eu tenho um amigo que é TJ, testemunho de Jeová. Eu tenho um TJ, amigo meu, me convidou para ir para a reunião deles, que chama Salão do Reino. Eles não chamam de igreja, chamam Salão do Reino, né? As igrejas. Tenha cuidado. São movimentos heréticos. Então você tem... Eu não sou um pastor batista, mas eu tenho cuidado com as ovelhas. Eu acho que você tem que ter cuidado, tá bom? Tem que ter cuidado com esses movimentos contemporâneos, tá certo? Tenha muito cuidado. Se abriu a Bíblia, então, Evangelho de João capítulo 11. O que trata o Evangelho de João capítulo 11? É bem conhecido. Eu acho que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. Queridos, olha, maravilha, esse milagre tem lições preciosíssimas. Mas vamos orar? Vamos começar com Deus? Vamos. Pai celeste, Pai querido, agradecemos a Ti por esta manhã dadivosa e bela, uma manhã ensolarada de inverno. Te louvamos por isso, louvamos pelas pessoas que aqui estão, por suas famílias, pelos seus filhos. Senhor, hoje é uma data especial para a Igreja Batista no Brasil. É a data do Dia do Pastor. Louvamos a Ti pelos pastores que foram pioneiros, como o pastor Salomão Ginsburg, que veio como missionário em 1880 e plantou a fé cristã batista no Brasil, cuja igreja cresceu, tornou-se vigorosa e tem sido uma bênção para o Teu reino nesta pátria. Abençoa, Senhor, todos os pastores da Convenção Batista e os missionários da Junta de Missões Nacionais, estrangeiras, estaduais. Abençoa a todos eles. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo ministério pastoral. E abençoa também os pastores da nossa igreja, pastor Ilquias, pastor Vili, a esposa Juliana, as crianças, da saúde essa família. Os abençoe, os agracia com a Tua bênção. E também o pastor Nildo e sua família. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, o supremo pastor, o pastor dos pastores. Amém.
Vamos então, deixa a sua Bíblia aberta. O texto vai dizer, vejam bem, como é que o texto principia? O texto principia dizendo: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, pelo texto, todos os teólogos convergem que esses 3 irmãos eram solteiros, tá bom? They were single, né? Eles eram solteiros. Então, não tinham família, eram 3 irmãos, e Jesus os amava. Era uma família que Jesus amava muito, porque eles sempre acolhiam Jesus quando Jesus ia para Betânia. Betânia era uma cidade bem próxima de Jerusalém, porque Betânia ficava a cerca de 15 estádios. Vou explicar o que significa estádios, porque quando a Bíblia fala isso, às vezes as pessoas dizem: o que significa isso? Onde ficava Betânia? Vejam bem o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Ora, olha, essa explicação, eu gosto de João, porque João tem uma linguagem de historiador. Eu tenho alguns livros escritos, então, quem escreve um livro, eu escrevi um livro sobre a colonização maia azteca, lançado pelo Tolo Loyola, né? Colonização dos maias aztecas e o conflito com a colonização espanhola no século XVI. É um livro meu de antropologia, mas o historiador tem que ter uma linguagem própria. Olha, o versículo 18 é a linguagem do historiador. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Ele não somente fala da família, mas fala até da distância geográfica de Betânia para Jerusalém. Qual era a distância? 15 estádios. O que é um estádio? Não se refere aqui ao estádio Maracanã, nem um Couto Pereira, né? Nem o estádio aqui do, como é que chama? Do time vermelho, da arena. A pessoa que é atleticano diz arena, né? Você é atleticano, Helder? Helder, você é atleticano? Não. Você é paranista? É? Você torce pelo tricolor do Morumbi? 3 vezes campeão mundial, né? Você fazia assim: sou tricolor. Então, queridos, eu não sou torcedor do seu time, mas é o time mais campeão do Brasil, né? Não tenha dúvida. Então, queridos, vejam bem. Um estádio era uma distância de 180 metros. 180 metros. 15 estádios, você vai multiplicar 15 vezes 180, 2.700 metros. Então, a Betânia era uma aldeia que ficava a 2.700 metros distante de Jerusalém, cerca de quase 3 quilômetros, né? 3 quilômetros é longe? Não é tão longe, não. Então, era uma aldeia perto de Jerusalém. Então, Jesus, muitas vezes, ele passava o dia falando de Jerusalém e pernoitava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, vejam bem. Mas quando Jesus soube, olha o que o texto diz. Estava enfermo, né? O texto diz que estava enfermo. Mas, como estava enfermo, eles mandaram avisar a Jesus. Mas Jesus estava na Galileia. Então, da Judeia para a Galileia é uma certa distância, né? Então, pelo menos 100 quilômetros. Então, Jesus estava distante. 100 quilômetros não é uma distância para você andar a pé rápido, né? Não é. Então, Jesus estava distante, dependendo do lugar, até 150 quilômetros, já na fronteira com a Síria, as montanhas de Golã. Então, fica mais distante. Mas o versículo 3, mandaram informar a Jesus. Não foi pelo Instagram, pelo YouTube, pela mensagem do WhatsApp. Se fosse, Jesus voltaria. Não, mandaram avisar Jesus. O texto não diz se Jesus soube imediatamente, incontinentemente, mas mandaram informar. O que mandaram informar? Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Quem eram as irmãs? Marta e Maria. Mandaram avisar a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu amei essa frase. Não disse: Senhor, meu irmão está enfermo. Foi uma coisa seca assim, árida. Foi isso, Priscila? Não. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O que quer dizer que Jesus tinha comunhão com aquela família. Não era um estranho, não era alguém que você conheceu por acaso, na festa de casamento de alguém. Não, era alguém que Jesus convivia. As próprias irmãs sabiam que Jesus amava Lázaro. Pois o Senhor está enfermo aquele a quem amas. Olha que coisa admirável. Então Jesus amava Lázaro, as irmãs sabiam disso. Agora, pensa você, se você ama alguém, qual é a sua primeira compreensão? É cuidar daquela pessoa imediatamente, não é verdade? Se o Miguel adoecer, eu tenho certeza que Daniel vai correr com ele para o hospital, o Pequeno Príncipe, correndo para qualquer lugar, imediatamente, né? Por quê? Porque nós amamos, a quem nós amamos, nós cuidamos, não vamos deixar para outro dia, né? Nós cuidamos imediatamente. Jesus soube, parece até que Jesus não levou nem, que Jesus não, se Jesus o amava, parece até que Jesus não teve tanto apreço assim. Queridos, olha, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sabe
da sua situação, da minha situação. E parece que quando Deus tarda, a gente acha que Deus não nos ama tanto assim. Porque se Ele amasse, teria cuidado imediatamente daquela situação. Estava enfermo aquele a quem amas. Olha aqui o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Porque Jesus, como Deus, sabia o que ia fazer. Aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então o texto vai dizer que Jesus, mesmo sabendo, Jesus tardou em ir. Olha aqui, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Pay attention, please. Se você sabe que alguém te ama, você diz: por favor, me acorde, eu estou precisando. Quando alguém está precisando de uma coisa muito urgente, o que é que você faz? Você vai lá, né? Ou a posto da alimentação, ou alguém está enfermo, olha, mas está muito doente. Se você souber, Deus me livre, Dona Elizabeth adoeceu. Se ele estiver no trabalho, ele deixa tudo e larga, não é verdade? Pede licença ao chefe. Não, faz isso, que eu sei que você é um bom filho. Então, né, ele vai correr para cuidar da mamãe. Ou seja, é natural isso, tá bom? Nós não podemos postergar aquilo que nós temos para hoje. Inclusive, eu gosto muito de poesia, e eu gosto muito de literatura portuguesa. Luís Vaz de Camões é o maior poeta português, mas o segundo é Gil Vicente, século VI, século XVI. Então, Gil Vicente tem um soneto muito bonito em português, que ele fala de coisas que passam e não as voltam. Quer dizer, você tem que aproveitar as oportunidades imediatamente. Ele diz: há 4 coisas que passam e não voltam mais: a pedra, depois de solta pela mão; a palavra, depois de proferida; o tempo, depois de passado; e a oportunidade, depois de perdida. Gil Vicente, século XVI. Há 4 coisas que passam e não mais voltam. A pedra seria contra a lei da gravidade, era subir. A pedra, depois de solta pela mão; a palavra, depois de proferida. Você pode magoar alguém, machucar alguém, caluniar alguém, pode pedir perdão, mas que disse, já disse. O estrago foi feito, né? Então, a pedra, depois de solta pela mão; a palavra, depois de proferida; o tempo, depois de passado; e a oportunidade, depois de perdida. Então, isso é muito importante, isso. Então, se Jesus sabia que ele estava doente, o que é, vamos pensar no rational, a compreensão mais racional, cartesiana, qual seria? Imediatamente. Se você sabe que ele está doente, você o ama, as irmãs disseram: está enfermo aquele a quem amas. Você vai demorar mais 2 dias no lugar em que ele está? Por que ele demorou, Antônio? Porque ele sabia, querido, quando Deus tarda, é porque ele sabe o que vai fazer na sua vida. Lembra que quando Abraão saiu da terra que estava, de Ur dos Caldeus, o que é que o Senhor prometeu a Abraão? Você já leu? Abra a Bíblia, em Gênesis capítulo 12. O que é que o Senhor prometeu a Abraão? Quer dizer, então, o que é que o Senhor prometeu? Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Lê para mim. Gênesis 12, 1 e 2. Quer ler, Senhor? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Muito bem. Quando Deus prometeu isso a Abraão, quantos anos Abraão tinha? Alguém pode dizer? Não era nem Abraão, era Abrão. Quantos anos Abraão tinha quando Deus prometeu que faria dele uma grande nação? 75 anos. Se o Senhor prometeu a Eliseu, a mulher de Eliseu é estéril, é claro que não é, né? Mas imaginemos, Eliseu é Abraão. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Havia 2 coisas que tinham que acontecer com o milagre. Primeiro, que ele já era um ancião. Segundo, que a esposa era estéril. Mas se dependendo da promessa, o que é que você vai acalentar no coração? Que no ano que vem já tem uma criança na sua casa. Não é verdade? Deus prometeu. A gente esquece de uma coisa: o tempo de Deus, o kairós de Deus, é diferente do meu cronos. Então, como é importante entender, Deus disse isso. Quantos anos Rebeca aconteceu? Você deve conhecer bem a Bíblia, seu pai conhece bem, foi um bom professor em casa, o Júnior. Quantos anos Abraão tinha quando nasceu Isaac? Quantos anos? 100 anos. E Sara? 90 anos.
Não havia engenharia genética nenhuma que fecundasse Sara com 90 anos. Em termos de idade, ela estava para lá de Marrakech. Então, ou seja, não tinha condições. Só se fosse um grande milagre. Ela era uma anciã, 90 anos, teve uma criança. Ela estava para lá de Bagdá já. Mas a gente tem que entender, não é verdade? Então, isso mostra o milagre de Deus. Sabe que Deus é especializado em agir quando não há mais esperanças? Gente, isso é maravilhoso. Então, Deus age quando não há mais esperanças. Por quê? Porque o miraculoso, é importante entender isso. Porque o impossível é o campo preferencial da ação de Deus. Lembra bem dessa frase. O impossível é o campo preferencial da ação de Deus. Olha, então, por que o Senhor tardou em ir à casa de Lázaro? Porque se Jesus fosse imediatamente, Carlos, José, Jonatas ali, os 3 mosqueteiros, Aramis, Poros e Athos. Está faltando D'Artagnan. Vejam bem, mosqueteiro do rei Luís XIV. Vejam bem, se ele fosse imediatamente, o que teria acontecido, Silvio? O Senhor curaria, não é verdade? Iria imediatamente, Lázaro estava doente, o Senhor curaria. Mas Jesus tardou, sabe por quê? Porque Jesus sabia que a glória da ressurreição de Lázaro seria maior do que a glória da sua cura. Se o Senhor tarda a fazer algo na minha vida, é porque Deus sabe o melhor. Deus sabe o melhor para a minha vida. Deus sabia o melhor para Abraão. O melhor para Abraão é ele ter um filho aos 100 anos, para mostrar que foi realmente milagre de Deus. Porque sabe o que acontece do ser humano? Nós temos a tendência de menosprezar o que Deus faz na nossa vida. Se o Senhor fizesse Abraão esse milagre imediatamente, a gente acha, não, Deus fez, mas eu ainda estava com todo vigor. Eu estava com 75 anos. Eu estava ainda subindo as montanhas com como é que chama? Os legendários aí, o Ed, essa turma toda. Eu não sou legendário, mas então, eu estava com todo vigor, então não precisava não. Deus agiu, mas eu ainda estava, você entendeu? Olha como Deus faz. Se Deus realizasse o milagre imediatamente, Abraão poderia achar que apenas Deus ajudou. Sabe o que é? Deus ajudou? Eu ainda tinha vigor. Mas Deus age quando não há mais possibilidade alguma. Isso é maravilhoso pensar nisso. Se o Senhor trouxesse o povo para atravessar o mar da Galileia, o Rio Jordão, e o Jordão porque o Jordão tem época. Época da colheita, o Jordão transborda. Ele sobe 3, 4, 5 metros. Época de estiagem, ele desce, é natural, né? E isso acontece muito com rios, né? Época de perenização, época de chuva, como aconteceu agora na Baía do Guaíba, né? Eu não quero entrar nessa questão, não. Mas eu até vi ontem um programa sobre o que aconteceu aqui com o Rio Guaíba, com o Lago Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Aconteceu em 1957 com a Inglaterra. Entendeu? O rio Tâmisa transbordou, invadiu Londres. 57, quase 70 anos atrás, Londres fez um trabalho para nunca mais. Disseram que a primeira cheia que houvesse, se por acaso houver, é no ano 2070. E está funcionando até hoje. As empresas fizeram. Aqui não fizeram. A gente gasta dinheiro com outra coisa, não gasta com. Usa o dinheiro público para qualquer coisa, menos para ajudar a população. Olha a situação. Então veja bem, se o Senhor trouxesse o povo e o Rio Jordão estivesse quase seco, fosse época de verão, o que é que o povo ia dizer? Não, o Senhor abriu o Rio Jordão, mas a água estava na canela, eu podia atravessar. Então nós temos essa tendência de não levar a sério o que Deus faz. Eu tenho uma frase que é muito dita, e quem dizia muito essa frase era o Dr. Billy Graham. Billy Graham eu escutei muitas vezes, tá? Eu conheci o Dr. Billy Graham pessoalmente. Então, o Dr. Billy Graham, em muitas das suas palestras, e nos congressos da Billy Graham Association, ele dizia sempre uma frase: Don't take for granted God's blessings. Não leve como coisa de qualquer valor as bênçãos de Deus. Don't take for granted God's blessings, em inglês significa não dê por doado, como qualquer coisa, como coisa de menos importância, as bênçãos de Deus. Então Deus trouxe o povo, e eu não vou ler o texto porque o tempo não vai dar, mas o texto vai dizer que quando Deus trouxe o povo ao Jordão, o texto diz, eram tempos da colheita e o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Deus é especialista em trazer a gente ao Jordão quando ele transborda. Sabe por quê? Para que a glória seja somente dele em poder abrir o Jordão. Então Deus traz você para cumprir a promessa quando você já tem 100 anos. Sabe para quê? Para que a glória seja somente de Deus e não sua. Isso é maravilhoso, irmãos, para a gente, em saber esperar por Deus.
A gente quer que Deus faça as coisas no tempo nosso, e nem sempre é assim. Ele vai fazer, mas vai fazer no tempo dele, porque Ele sabe o melhor para a gente. Você crê nisso? Que Deus sabe o melhor para você? Você crê que as coisas vão acontecer no tempo de Deus? Senhor, eu estou esperando essa bênção, mas Senhor, eu sei que o Senhor tem o seu kairos. Tem um tempo de Deus para as coisas se realizar. E dá-me essa paciência para esperar no teu tempo. O Senhor vai responder? Vai, com certeza. Então o texto diz que o Senhor demorou 4 dias, porque Jesus sabia o que ia fazer. Ele sabia o que ia fazer. Agora vejam bem, isso é uma grande lição, tá bom? Quando Jesus chega lá, deixa o texto aberto. Deixa o texto aberto no Evangelho de João. Primeira lição é que quando Deus tarda, Ele tem um grande propósito. Guarde isso no coração. Quando Deus tarda a responder-me, é porque Ele tem um grande propósito em minha vida. Seja abrir o Jordão, seja mandar Isaac, como Ele mandou para Abraão e Sara, seja ressuscitar Lázaro, quando o Senhor tarda. Pensa você as pessoas que parece que Deus tardou, e como Deus abençoou. Quanto tempo ficou aquele homem no tanque de Betesda? Lembram? João capítulo 5. 38 anos. Esperando a cura. Eu quero perguntar a vocês de todo o coração. Eu sou pastor, mas eu quero perguntar de todo o coração. Eu não sei se esses pastores, até mesmo pastores, têm tanta paciência em esperar uma bênção por 38 anos. Você esperaria? A pessoa ora hoje, ora uma semana, se Deus não responder, ele não ora mais? Quanto tempo está orando? Uma semana e Deus não respondeu, pronto. Você entendeu? Aquele homem passou 38 anos indo ao tanque de Betesda. Quando o anjo revolvia as águas, o texto diz que Jesus chega lá e pergunta a ele, eu creio de todo, queria dizer, eu creio de toda a minha alma. Por que Jesus foi ao tanque de Betesda naquele dia? Foi somente para curar aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus conhece. O texto diz que havia muita gente aí, leprosos para serem curados, enfermos, paralíticos, mas Jesus foi ao tanque de Betesda somente por aquela pessoa. Jesus nunca passava em Samaria. O judeu não chama Samaria, chama Samaria. Jesus passou em Samaria somente para encontrar a mulher samaritana. Não é maravilhoso pensar nisso? Você acha que Deus não está olhando para você? O único assunto protocolado que Deus trouxe hoje, o anjo Gabriel trouxe para Deus, foi a sua vida. Não foi a guerra da Ucrânia por mais importante que seja, a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou o Hamas com Israel. O assunto mais importante da gente de Deus hoje foi você, a sua vida. Aquele chefe chato fica pegando no seu pé, a opressão do seu trabalho, seja o que for que está incomodando seu coração, Deus está vendo. Foi isso que o Senhor falou para Moisés. O Senhor, quando mandou Moisés para libertar o povo, o Senhor disse, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu vi o que estão fazendo os seus exatores. O que exatores? Os seus opressores. Deus estava vendo, cada chicotada que o egípcio dava no judeu, no hebreu, Deus estava vendo. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi. Lembra, como foi que, quando a mulher estava chorando pelo seu filho, lembram? A mulher estava chorando que ela foi expulsa de casa. A mãe de Ismael, a escrava Agar, ela foi com a criança para o deserto, e ela começou a chorar, colocou a criança a cerca de um tiro de pedra. O que é um tiro de pedra? 30 metros, ficou distante e começou a chorar. O anjo apareceu e mostrou uma fonte de água, e ela chamou aquele lugar de Belaroi, em hebraico. Sabe o que é Belaroi? O Deus que vê, o Deus que enxerga. Ele disse, esse poço será chamado de Belaroi, o Deus que enxerga, o Deus que vê. Então Deus tem um Belaroi para a sua vida. Deus é o meu Belaroi. Ele sempre vê, ele sempre enxerga. Talvez hoje não enxergue o que você está passando, mas Deus enxerga. Então, agora é muito importante. Quando Jesus chega lá, o que acontece quando Jesus chega lá? Aqui nós temos 2 diálogos, 2 discursos. Primeiro discurso é o discurso de Marta e Maria, o discurso de Jesus. Vejam bem, Maria e Marta, elas não combinaram, mas elas disseram a Jesus as mesmas palavras. Eu quero que vocês prestem atenção. Veja aqui o versículo 21 e o 32. Vejam bem, isso é muito interessante. Quando Marta encontra Jesus, o que é que ela diz? Vejam bem. Quando Marta encontra Jesus, quando Jesus chega à sua cidade, versículo 21. Alguém pode ler em voz alta? Muito obrigado, Silvio. Olha o que ela diz. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu mundo não teria morrido. Ela tinha uma certeza plena no seu coração.
que se Jesus estivesse ali, ele teria curado seu irmão. Agora, o que é que vai... Quem disse isso foi Marta. O que é que Maria disse? Versículo 32. Vamos ler? Perceberam que Marta e Maria disseram o mesmo discurso? Elas não combinaram, não. O mestre está aí, vamos dizer a mesma frase. O mestre está aí, vamos dizer a mesma coisa. Não, isso é o Espírito Santo. Vejam bem, o que estava no coração de Marta e Maria? Era a certeza plena, cabal, de que se Jesus estivesse presente, seu irmão teria sido curado. Eu quero perguntar, você teria essa fé? Você teria a mesma coisa que o texto da Silvia leu e o São José? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido comigo no meu trabalho. Não teria acontecido isso comigo, o que eu passei. Se o Senhor estivesse naquele momento. Essa compreensão. É claro que a compreensão hoje é diferente, né? Jesus está espiritualmente presente em toda parte. Mas eu quero falar para vocês algumas coisas. Algumas realidades espirituais que nós temos hoje, entendemos, não é a realidade espiritual daquela época. Vocês entenderam? Porque Jesus estava presente fisicamente. Hoje Ele está espiritualmente. Eis que estou convosco todos os dias. É assim que termina o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Esse é o epílogo do livro. Epílogo, prólogo, começo do livro. Epílogo, final do livro. O epílogo do livro termina com essa frase. E esse que estou convosco todos os dias. Ele está presente conosco, não fisicamente, mas espiritualmente, todos os dias o Senhor está com você. Mas naquela época, Ele estava fisicamente presente. O que é que ela quer dizer, Marta e Maria? Se o Senhor estivesse fisicamente presente aqui, meu irmão não teria morrido. Mas vejam, isso é o diálogo delas, o discurso delas. Qual é o discurso de Jesus? Vamos ver? Diante de tudo isso, versículo 25 e 26. Alguém pode ler? Disse Jesus. O que é que Jesus falou? Silvia, presta atenção. Diante do que Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus declara isso. Mas Jesus faz uma pergunta, Jesus faz uma interpelação. Qual é a interpelação que Jesus faz? Você crê nisso? Se Jesus dissesse a você, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, há de quem morra viverá. Você crê nisso? Qual seria a sua resposta? Veja, gente, a nossa mente é cartesiana. Nós ocidentais pensamos diferente do judeu, sabia? Qual é a compreensão deles? Qual é a compreensão que foi dita aqui no texto? Sim, Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no dia final. Não foi Jesus referir isso. Jesus estava dizendo que ele ressuscitar naquele momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ressuscitará. Você crê nisso? Ela disse, sim, Senhor, eu creio que quando vier o dia do juízo, olha o que ele vai responder. Parece que o Senhor está fazendo uma pergunta e a gente está respondendo outra. Pode acontecer isso na sua vida? Que o Senhor está fazendo uma pergunta a você e está respondendo outra coisa? Você não entendeu. Sabe o que eu creio de todo o coração? Vou dizer a você de toda a minha alma como pastor, que quando chegar no dia do juízo, o Senhor vai dizer até a pastores, a muitos líderes, vocês não entenderam nada do que eu falei. Vocês não entenderam o meu evangelho. Que é muita coisa que acontece até em termos denominacionais, que não foi isso que Jesus... É claro que eu creio de todo o coração, tá? Que Jesus usa a igreja batista, a igreja metodista, presbiteriana, luterana e assim, em sono. Jesus usa. Mas seria forçoso dizer que Jesus fundou a igreja batista, fundou a igreja presbiteriana, porque Jesus não fundou denominações. Ele foi um livre pensador, ensinou o evangelho, falou a verdade e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mas só que igreja ali não é no sentido denominacional. Igreja é a palavra eclesia do grego, que significa povo, multidão. Contra o meu povo, o diabo não vai prevalecer. Mas seria forçoso dizer que Jesus era um batista, que fez parte da classe de juniores. Isso aí não teria sentido, né? Então, é bom entender isso. Então, tem coisas que podem acontecer em termos denominacionais que necessariamente não teria a bênção de Deus. Entendeu? Por isso que Jesus está dizendo uma coisa e Marta entende outra. Pode acontecer na minha vida. O Senhor está dizendo algo e eu estou entendendo de forma diferente. Por quê? Porque eu vou entender denominacionalmente. Eu vou entender religiosamente. E não foi isso que Jesus pensou. Olha que a mulher respondeu. O que é que ela respondeu? Você crê nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim viverá eternamente? Versículo 27. O que é que ela respondeu?
Ela respondeu, mas não respondeu o que Jesus tinha dito. Jesus não perguntou a ela se ele era o Cristo. Foi isso que ela respondeu. Agora vejam bem, quando Jesus chega lá, o texto diz que Jesus chorou. O texto não diz isso aqui? Jesus chorou. Versículo 22, versículo 32. O que é que diz 32? Porque eu quero tratar disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não imaginamos que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Às vezes não pensamos que Jesus era Deus e homem. Não tratamos às vezes da humanidade de Jesus. O texto vai dizer aqui que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E o texto diz, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Só há duas ocasiões distintas na Bíblia que Jesus chorou. Pelo menos os 4 evangelhos só mencionam 2 vezes que Jesus chorou. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, e Jesus chorou diante de Jerusalém. Jesus estava descendo, chegou no monte. Se alguém for a Israel, eu já fui várias vezes, mas no monte das oliveiras, tem muitas oliveiras, você vê Jerusalém embaixo. Então Jesus chegando no monte das oliveiras, viu Jerusalém embaixo e chorou. Ele chorou porque diante da preterição. Eu quero perguntar a vocês de todo o coração: você já foi preterido por alguém? Foi chorar na praça igual a Bruno e Marrone, pensando nela? Estou brincando. Mas vejam bem, então, a coisa pior do mundo mas é bom a gente estar ligado. O pastor tem que ter conhecimento transversal, né? Então tem que ser polivalente. Está vendo bem? Então, não dói muito ser preterido? Não é verdade? Você já foi na juventude? Não. Todo menino que seja pastor, não? Namorou com você. Bonitão, né? Olha, tá vendo? Vejam bem, mas veja bem a preterição. Não dói em alguém? No trabalho, você foi, fez uma excelente entrevista, não é verdade? E o cara disse: não, a vaga, você não se adequa, dói na gente, não dói? Quando você acha que você era a pessoa certa para aquele emprego, para aquele trabalho, para aquela vaga, mas alguém foi lá e deu a vaga ao sobrinho do vereador, sei lá o quê. Alguém pediu, e acontece muito isso no Brasil, né? Então vejam bem, é dolorido ser preterido, mas eu quero pensar você. E às vezes eu penso muitas vezes, tudo que você sofre, Jesus foi mais intensamente porque ele era Deus. A preterição para mim que sou pecador dói, mas a preterição para quem era Deus, ser preterido pela própria criatura. Sabe uma das coisas que mais me dói? É quando o texto diz que cuspiram no rosto de Jesus, o esbofetearam na casa de Caifás. Meu irmão, pensa bem, o Criador podia fulminar aquelas pessoas só com o seu olhar, matar toda aquela. Se fosse eu, puxava a peixeira, passava no pescoço todo mundo, não é verdade? Como nordestino, mas não é verdade? Agora o indivíduo ali, cuspindo no rosto de Jesus, o esbofeteando. Pensa na dor da preterição. Jesus chorou, primeiro diante de Lázaro, a comoção por um amigo, e Jesus chorou por causa da preterição. Vamos ler o texto, que isso é muito importante. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 19. Jesus chorou. Por que ele chorou? Preterição significa rejeição. Então, diante da rejeição, tá bom? Às vezes, sabe por que eu às vezes falo uma palavra assim? A gente tem que subir um pouco o nível da classe. A classe tem que aprender português. Mas é muito importante. Vejam bem, às vezes eu gosto de ajudar, sabe por quê? Para você, quando vem lá em cima, e evita, não é você não, mas todo mundo que vem lá em cima, evita os pleonasmos. O que é pleonasmo? Redundância de linguagem. Porque Jesus, ele é bom, porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus já é a terceira pessoa do singular, porque senão fica Jesus, porque ele é bom. Você entendeu? Porque Deus, ele é maravilhoso. Não precisa dizer mais ele, você já disse, Deus. Usa a linguagem direta, objeto direto. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Deus ele é fiel, porque Deus ele é bom, porque Deus ele é gracioso. Isso é puro pleonasmo. Isso é um erro terrível de português. Mas eu ouço muito, já ontem estive ouvindo um presidente de uma denominação dizendo isso. Ele usou 18 vezes o pleonasmo. Eu disse: será possível que tem ninguém que instrua esse povo? Dê algumas lições de português. Sabe por quê? Porque o programa está aqui, o culto está sendo transmitido. Então evite os pleonasmos. Já escutou aí? Vou evitar os pleonasmos. Vou falar sempre do objeto direto. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso,
porque Deus é fiel, não precisa dizer, porque Deus ele é bom, porque Deus Jesus, Deus é ele. Já é a terceira pessoa do singular. E evite pleonasmos. Isso é muito importante. Vamos lá então. Abra a sua Bíblia em Lucas. São Lucas, Santa de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 41. Por que Jesus chorou aí? Por que Jesus chorou? Vejam bem. Versículos 41 a 44. Eu quero que alguém venha. Você que pode vir aqui à frente? Você está atrás de Rebeca, esqueceu, não é França não? Herodão, por que eu quis chamar de França? Herodão está elegante, né? Herodão é o melhor representante do Amapá. Você é piauiense ou mapaense? Ele é mapaense, viu? Você é mapaense também? O pastor foi pregar lá, a tribo do Amapá desceu tudo para cá. Olha a invasão do Amapá aqui na igreja. Maravilhoso, mas é bênção, vocês são maravilhosos. De 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade da tua visitação. Vocês entenderam esse texto? Quem entendeu esse texto? Entenderam? A quem Jesus se refere? Queridos, Jesus está chorando aqui porque ele foi rejeitado, preterido por Israel. E ele vai dizer o que vai acontecer. Vai acontecer, ele vai dizer, olha, vai acontecer dias que os teus inimigos te cercarão por todos os lados. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano... De quem é essa criança aqui? Linda, perdida aqui? Onde é que está a mamãe e o papai dessa criança? Estou brincando, está perdendo, ela está dentro do templo, igual a Jesus. Então, vejam bem, o que aconteceu? Esse texto se cumpriu quando? No ano 70 depois de Cristo. O general Tito Domiciano invadiu Jerusalém, matou 1 milhão de judeus, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, arrasou a nação. E a nação deixou de existir e voltou só a existir no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU voltou, inclusive com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU, que estabeleceu a criação do Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. Passaram 2.000 anos fora da pátria. Jesus disse: olha, porque vocês me rejeitaram, esse país vai ser arrasado, vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse texto se cumpriu no ano 70 da era cristã. Então vejam bem, então quando Jesus chega lá na casa de Lázaro, o que acontece? Deixa o texto aberto, porque esse texto é maravilhoso. Eu quero dar outra lição maravilhosa que o articulista não viu, tá bom? Jesus chega lá, o que acontece? O que seria mais difícil? Era a ressurreição. Há coisas que você pode fazer e coisas que só Deus pode fazer. Você entendeu? Por exemplo, o Senhor promete ser o seu provedor, não promete? O Senhor promete que vai dar pão para você. Você dá, porque a Bíblia diz, Salmo 37, Davi diz: fui moço e agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Está certo. É claro que Deus promete isso para Antônio, para seu José, para Jonas, para cada um de vocês. Mas Deus também manda trabalhar. Eu não posso ficar de braços cruzados na praia de Iracema, tomando água de coco dentro de uma rede cearense, e passar a vida toda sem trabalhar, esperando que Deus mande o pão. Pode ser que não aconteça. Por quê? Porque há coisas que Deus faz e há coisas que você pode fazer. Ressuscitar Lázaro, só Deus poderia fazer, mas tirar a pedra do sepulcro, os homens podiam fazer. Como é importante isso? Então, eu quero que vocês guardem isso no coração. Deixa a sua Bíblia aberta. Vejam bem aqui quando Jesus chega lá. Versículo 39. 39. Alguém pode ler 11, 39? Então Jesus... Dê o texto todo. Quer vir aqui à frente? Vem aqui à frente.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Muito bem. Queridos, preste atenção. Ressuscitar Lázaro, só Jesus podia ressuscitar. Mas tirar a pedra, qualquer pessoa podia fazê-lo. O mesmo Deus não podia dizer: pedra, sai da frente? Poderia. Se eu podia tirar o obstáculo do caminho. Lembra daquela poesia de Mário Dumont de Andrade? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Essa pedrinha você pode chutar. Mas para que Deus tire a pedra para você? É como aquele homem estava morrendo, afogado, e a água começou a subir, ele ficou numa ilha, e começou a orar: Senhor, manda um milagre, não tire da ilha. Aí apareceu o corpo de bombeiros, com um barco. Senhor, pula aqui. Não, estou esperando o milagre de Deus. Não quis ir. Depois apareceu a Polícia Civil, com um helicóptero, mandou aquela rede para ele subir na escada. Não vou subir porque estou esperando o milagre de Deus. A água subiu, encobriu a ilha, ele morreu. Aí chegou no céu resmungando, reclamando de Deus, dizendo que Deus não o livrou daquela situação. Mas eu orei, Senhor, eu estava naquela ilha, a água subindo, o Senhor não viu. Eu orei por uma intervenção dos céus. Mas meu filho, mandei o corpo de bombeiros, você não quis ajuda. Mandei a Polícia Civil com um helicóptero, você não quis. Às vezes nós queremos, o que nós queremos de Deus? Deus pode me abençoar através do Emerson. Deus pode abençoar através do Jonas. Deus pode abençoar você também através de outra pessoa que pode ser um anjo de Deus na sua vida. A gente quer algo sobrenatural. A gente quer que Deus abra a Baía de Guanabara. Não precisa, já ter a ponte em Niterói. Você vai mandar abrir a Baía de Guanabara como fez com Moisés? Isso aconteceu alguns anos atrás, no Recife. O Parque Dois Irmãos é onde fica o Jardim Zoológico do Recife. O indivíduo pulou na cova dos leões com a Bíblia no peito. Não chegou nem lá embaixo, o leão comeu. Por quê? Porque ele pensou que era Daniel. Entendeu? Entendeu, Helder? Você não pode brincar com Deus, não é verdade? A Bíblia diz que pegaram serpentes. Vai lá, pega uma naja. A mamba negra da África. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode também abusar de Deus, não é? Verdade? Então Deus mandou tirar a pedra porque os homens poderiam fazer. A ressurreição de Lázaro só Jesus podia fazer. Mas tirar a pedra nós podemos fazer. Olha, vejam bem, abra a sua Bíblia em João capítulo 2. Outra situação similar. João capítulo 2, versículo 7. João capítulo 2, versículos 7 e 8. Alguém vem aqui à frente. A primeira dama do Emerson, vem aqui. Pode vir aqui à frente. Nunca mais vi você aqui. Eu sempre mando Daniel ler, Helder. Vem aqui à frente, vem. Cadê o Helder? Já foi embora, meu irmão? Nem terminou a sua domingão? Vem escutar sua amada aqui. 2. Ele voltou, não. Ele voltou para as coisas que deixou, igual Roberto Carlos. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Muito obrigado, de coração. O que Jesus pediu? O que é que Jesus pediu? Enchei de água essas talhas. As talhas cabiam cada uma 75 litros de água. É uma medida líquida. Cabiam 3 metretas. Uma metreta, na linguagem judaica, é uma medida de 25 litros. Né? Então, vejam bem, Jesus mandou encher de água. Transformar água em vinho, só Jesus podia fazer. Mas encher as talhas de água, eu posso fazer, Jonas pode fazer. Então, não espere que o Senhor vai fazer aquilo que você pode fazer. Vocês entenderam? Por isso que é importante entender isso. Guarda no coração. A palavra de Deus é tão rica, é tão sobeja. Então o texto vai dizer que Jesus unge, é ungido. Depende que o tempo, eu falei para o pastor que já expliquei a situação daquele caso. Jesus foi ungido em Betânia. O texto vai dizer que Jesus foi ungido por Maria, uma irmã de Lázaro. O texto vai dizer que alguém reclamou. Quem foi que reclamou da unção? Quem reclamou da unção foi Judas Iscariotes. Queridos, judeu não tinha sobrenome, sabia? Judeu não tinha sobrenome. Geralmente o sobrenome era a sua cidade. Por exemplo, dizia Jonas Sergipano, coisa assim. Aí dizia o lugar dele, Judas Iscariotes, porque Judas nasceu na cidade de Iscariotes. José de Arimateia. Arimateia não é o sobrenome dele, não.
Ele era da cidade de Arimateia. Jesus de Nazaré. Maria Madalena. Madalena não era o nome dela. Ela era Maria de Magdala, cidade na Galileia. Então, Judas reclamou, mas o texto vai dizer que ele reclamou porque ele era ladrão. Olha que adjetivo é pesado, né? Mas João diz, ele reclamou daquela unção porque ele disse que era para vender para dar aos pobres e ele queria ficar com dinheiro. Então a Bíblia tem cada sutileza. Vamos orar? Vamos pedir graça ao Senhor e dizer: Senhor, aprendi hoje que o Senhor quer fazer um milagre na minha vida, ressuscitar Lázaro, mas se o Senhor tardar é porque a bênção vai ser grandiosa na minha vida. Senhor, me ajuda a tirar a pedra, porque ressuscitar Lázaro o Senhor pode fazer, mas tirar a pedra eu posso fazer para que o Senhor realize o milagre. Pai Celeste, abençoa o culto desta manhã, que tudo flua. Abençoa o pastor, dá-lhe unção especial para transmitir a tua santa e gloriosa palavra. Abençoa todos os pastores batistas deste dia, no dia do pastor. Dá unção especial, a bênção especial para cada um deles e para as suas famílias. É o que nós oramos no nome precioso de Jesus, o nome que está acima de todo nome, sob cujo nome dobrar-se céus e terra, e algum dia toda língua há de confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Senhor muitos abençoe. Amém.